Fala aí, Brasil, como estamos? Estamos cada vez melhor e vamos continuar melhorando com a graça de nosso bom Deus. Então, gente, houve o burburinho, né? Eu postei o meu último vídeo foi sobre esse burburinho que Ciro Gomes ia na sua New Lester falar tudo sobre a tal corrupção da precatória de 93 bilhões. Eu até expliquei nesse último vídeo mais ou menos como é que funciona, né? E hoje ele apresentou a New Lester dele. Bom, gente, a gente já vai ver esse vídeo, tá? Mas eu já vou adiantar alguma coisa para vocês. A gente não vai ver só esse vídeo, porque, primeiro, ele fala alguma coisa que a gente precisa dar uma contextualizada. Então, vai aparecer outros vídeos, né? E não foi só o Ciro Gomes. Nós temos mais denúncias de corrupção. Mas primeiro vamos ver o vídeo do Ciro Gomes. Gigantesco e o maior da história. O que é que acontece? No dia seguinte que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já está se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte, saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo, lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário que não pagar a fatura, não fizer a correção, você entra na Justiça. Passa 5, 6, 7, 8 anos e a Justiça finalmente lhe dá ganho de causa. Com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote, via uma emenda à Constituição, com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri, e isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN, e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro. Portanto, o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos
compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham direito de receber. Então, veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então, você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então, o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, quer dizer, não vou receber mais nunca, não tenho condição, e imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem o precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar, aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Ou seja, o dinheiro do povo, o governo pegou e passou para os bancos. Foi direto? Não, claro que não foi. Assim também, tenha paciência, aí é um batedor de carteira, não tem nem como Estadão, sempre a serviço dos banqueiros, anunciou. Ou fica a turma aí do PT, que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, o governo, via judiciário, entregou o que era do povo, para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja, se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos para um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Ah, mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos, ele fez uma falcatrua via Poder Judiciário, passou o dinheiro para o Judiciário, depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha, está entendendo? E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso, e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil, pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender, porque qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim, 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que é que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas, para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Só o Ministério Público vai descobrir isso. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões se tivesse sido desconto. Por quê? Porque na hora que o governo paga 93 bilhões cheio para os bancos só tinham pago metade desse valor para o povo.
É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do lulopetismo. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita e quem deixa de aproveitar, eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pobreza, violência e que infelizmente é um grande câncer na vida brasileira de forma impune. Todo mundo está vendo. Então como é que resolve? É simples. O Ministério Público Federal, dado que isso é um assunto da Justiça Federal e do Governo Federal, faz um simples ofício para a Justiça Federal, para o CNJ, para o STJ, e pergunta, simplesmente, quem foi que compareceu com a procuração em nome de terceiros para receber o valor dos precatórios. E abre um inquérito na Polícia Federal para apurar que dia os precatórios não valiam mais nada e passaram a valer pelo valor de face. E aí vai se encontrar claramente o tráfico de influência, a informação privilegiada, que é a nova e grande sofisticada modernidade que a corrupção do Lula e do PT produziram agora nessa fase no Brasil. Tragédia para o Brasil, pouco me importa se os bolsonaristas aproveitam isso. O Bolsonaro é um dos corresponsáveis por essa imensa corrupção estrutural do Brasil. Portanto, eu não quero saber. Eu estou fora da polarização e a serviço do Brasil. Então, né, gente, nesse vídeo ele já começa botando no mesmo pacote Bolsonaro e Lula em matéria de corrupção, acusando o Bolsonaro de ter iniciado essa corrupção da precatória. Então a gente tem que deixar muito claro que não foi assim, né? E daqui a pouco nós vamos mostrar. Segundo, Bolsonaro e bolsonarista. Segundo, ele fez um carnaval, ele começa o vídeo dele falando que ele foi na CNN, como é muito rápido, ele tinha que plantar o que ele queria, porque é questão de segundos, nós ouvimos ele falar isso, tá? E ele plantou. Só que o que ele trouxe nessa New Lester não tá muito a mais do que ele já tinha plantado. Ele só desenvolveu melhor o assunto, o tema, explicando e tal. Muitas das coisas que ele disse, eu expliquei ontem no último vídeo. Então, ficou mais ou menos o mais do mesmo, né? E, além de, no finalzinho, ele jogar na nossa conta que os bolsonaristas iriam ficar satisfeitos, que íamos nos favorecer, tem duas questões. Não se trata de bolsonaristas, se tratam de patriotas, brasileiros de verdade, que querem um país justo, são patriotas e não bolsonaristas, tá? Se os patriotas apoiam Bolsonaro, é porque não existe ninguém que defenda nossas causas como de fato tem que ser defendida. Seria muito bom, né, que nós tivéssemos 2, 3 Bolsonaros para escolher, mas não temos. Então não somos bolsonaristas, somos patriotas. E sim, vamos ficar muito satisfeitos se essa história for apurada. E aí é o segundo ponto. Falou. E eu acredito que não só eu, mas todos estavam esperando um pouco mais provas. Fato concreto. Alguma coisa que ele tivesse em mãos. E não, ele não tem nada. Né? Por isso que é mais do mesmo do que já tinha sido dito. Ele não tem nada de concreto. E aí ele alega que é o MPF que tem que investigar, a Polícia Federal, enfim. Lembrando que a Polícia Federal é do Flávio Dino. Então a gente não sabe se isso vai muito para frente ou não, mas lembrando também, eu mostrei no último vídeo, que o senador Cleitinho está disposto, ele apresentou o caso no Senado, e está disposto a tentar abrir uma investigação. E outro ponto, ele fala, né, a maneira como ele fala de Lula e Bolsonaro no final, né, colocamos 2 no mesmo pacote, não tem o mesmo pacote. São pacotes completamente diferentes. Mas por que ele quer, ele bate nessa tecla de botar os 2? Para se apresentar o antipolarização, ele mesmo fala isso. Não, eu não sou polarizado, eu tô fora, porque aí ele enche a bola dele, porque eu penso no país de verdade. Ciro, você foi governador do Ceará, né? Eu não acredito que esse povo do Ceará te ama tanto assim, não. Né? Tem até história aí de, enfim.
carros-pipas, né? Parece que você não tem grandes feitos para se apresentar de uma outra maneira que não seja para alguma coisa lá mesmo, porque as suas candidaturas presidenciais, os resultados foram pífios. E assim, olha, primeiro mandato de governador do Tarcísio em São Paulo, já está todo mundo falando que ele seria o próximo presidente, né? Ou o segundo próximo presidente. Você não está com essa bola não, Ciro. Você não está com essa bola não. Não fez nada pelo Ceará que pudesse um dia ser comparado ao Tarcísio. Só para te lembrar, tá bom? Então, baixa a bola. A gente está vendo que o que você está fazendo, na verdade, é pré-campanha. Disfarçada de denúncia, mas é uma pré-campanha. Já está se apresentando como salvador da pátria, coisa que você nunca foi. Tem até historinha lá de, né, que, é fake news, não é fake news, olha. A gente sabe como é que funciona esse sistema de aos fatos, boatos, fake news. Mas parece que sim, né, que a família Gomes é dona de carros-pipa lá no Nordeste, né, então não é do interesse que o São Francisco levasse água, né, e agora está começando tudo de novo. Os carros-pipas é que estão de volta ao serviço, né? E outra coisa, Ciro, você foi ministro do Lula, né? Será que não tinha nenhuma corrupção lá enquanto você foi ministro para você denunciar? Enfim, é isso. Bom, agora, para entender essa história melhor, já que ele colocou o Bolsonaro, vamos ver um pouco a respeito dessa colocação que foi feita, tá? Com o Bolsonaro. Fala aí, Brasil, como estamos? Estamos cada vez melhor e vamos continuar melhorando, com a graça de nosso bom Deus. Então, gente, houve o burburinho, né? Eu postei o meu último vídeo foi sobre esse burburinho que Ciro Gomes ia na sua New Lester falar tudo sobre a tal corrupção da precatória de 93 bilhões. Eu até expliquei nesse último vídeo mais ou menos como é que funciona, né? E hoje ele apresentou a New Lester dele. Bom, gente, a gente já vai ver esse vídeo, tá? Então, aí a gente já vê que essa história de precatório que ele só trouxe à tona agora, em 2021, quando o Bolsonaro deu essa declaração na Jovem Pan, já estava rolando há mais de 10 anos. Por que você não falou nada, Ciro? Por que você não falou nada? Já estava rolando isso precatório, e aí, não, o Bolsonaro é que não quis pagar. Legal. Por que você não cobrou isso lá atrás? Por que você não fez alguma coisa para mudar? Né? Mas, bom, era mais de 10 anos. Lembrando, 2021 nós estávamos em pandemia. O governo Bolsonaro, assim como o mundo inteiro, estava trabalhando com o que tinha em caixa para salvar o povo brasileiro, tá? Ele ajudou com aqueles R$600 mensais a muita gente, o auxílio emergencial, tá? Que era um gasto que não estava sendo esperado, não estava na planilha de gastos. Ninguém esperava uma pandemia. E ele socorreu muitos brasileiros com auxílio emergencial, né?
além de ter aumentado o Bolsa Família, coisa que seu Lula já, além de cortar cabeças, diminuiu o Bolsa Família e não existe mais auxílio emergencial. Então, vamos olhar a coisa como ela é. O dinheiro que se tinha em 2021 tinha emergências, né? Emergências. E, vou repetir, conforme foi dito, as dívidas de mais de 10 anos. Poderia esperar mais um pouquinho, 2 anos, já que esperou tanto tempo, né? Só que ele não imaginava que esse canalha que está na cadeira ia voltar para a cadeira, tomar a cadeira e fazer isso com precatórios, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda tem mais história. Vamos ver o que o Jorge Serrão comentou no dia dessa declaração do Bolsonaro. Mas eu já vou adiantar alguma coisa para vocês. A gente não vai ver só esse vídeo, porque, primeiro, ele fala alguma coisa que a gente precisa dar uma contextualizada. Então, vai aparecer outros vídeos, né? E não foi só o Ciro Gomes. Nós temos mais denúncias de corrupção. Mas primeiro vamos ver o vídeo do Ciro Gomes. Gigantesco e o maior da história. O que acontece? No dia seguinte que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já está se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concreta. Vocês entenderam? Vocês entenderam que quem não deixou a coisa rolar, tá, para tudo ficar resolvido, foi a oposição ao governo Bolsonaro, ou seja, PT e seus aliados. E quem eram os seus aliados, a oposição? PDT do Ciro Gomes. PDT do Ciro Gomes. Qual foi, Cirão da Mata? Coronel, você não toma jeito, né? Enfim, explicação dada, tá? Vamos ao segundo ponto de corrupção. Essa semana, no final dessa semana, o Kim Kataguiri postou um vídeo trazendo um caso que foi noticiado pelo Estadão no dia 15 de fevereiro. Mas, né, a perseguição a Bolsonaro é tanta, as histórias que tentam sujar a imagem do Bolsonaro é tanta, que ficou abafado propositadamente, a tal cortina de fumaça, né? O Estadão trouxe uma denúncia de corrupção nos presídios federais. E aí, o Kim Kataguiri trouxe de novo esse assunto, tá? Dizendo que vai apresentar o caso na Câmara, né? Assim como o Cleitinho no Senado falou sobre esse caso do Ciro Gomes. Então, nós já temos 2 denúncias de corrupção bem pesadas. Só uma, mais de 93 bilhões, mais alguns bilhões dessa do presídio, né? Então a gente vai ver o que o Kim Kataguiri trouxe que ninguém viu, que o Estadão noticiou. Um escândalo de 1 bilhão e 500 milhões de reais com empresas no nome de laranjas, com suspeitas e indícios fortíssimos de conluio envolvendo a administração de presídios. Tudo isso com contratos firmados durante o período do governo Lula. E além disso, mais 2 fugas em penitenciária de segurança máxima, dessa vez no Mato Grosso do Sul. Essa denúncia é gravíssima e tem repercutido muito pouco pela sua magnitude
E é por isso que eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, você se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações. É uma denúncia gravíssima que eu vou levar à Comissão de Fiscalização na Câmara dos Deputados. Vou mais uma vez apresentar o requerimento para convocar o ministro Ricardo Lewandowski a prestar os esclarecimentos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e encaminhar essa denúncia ao Tribunal de Contas da União e tomar todas as medidas cabíveis para que a gente investigue esse escândalo bilionário até o final. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quer um pré-candidato que tem propostas concretas para enfrentar o crime organizado e o crime desorganizado na cidade de São Paulo, eu tenho as melhores propostas e por isso eu vou pedir o seu apoio. É só você se inscrever aí no projeto Muda São Paulo que você vai poder me ajudar. Além disso, Escola Superior de Líderes do MBL está com as matrículas abertas para você que quiser exercer o mandato eletivo, disputar a eleição, tá lado a lado comigo, com os outros mandatários do Movimento Brasil Livre, para a gente fazer esse enfrentamento, para a gente lutar o bom combate. O link está na descrição para você que quiser se inscrever. Pois muito bem, mais uma revelação bombástica aí por parte do Estadão. Já tinham revelado, né, que o governo federal, né, especialmente para a administração do presídio de Mossoró, onde houve pela primeira vez na história fuga de criminosos que estavam presos na penitenciária de segurança máxima, eles revelaram, né, que o presídio tinha contratos com uma empresa que estava no nome de Laranjas. Só que dessa vez eles descobriram um esquema muito maior e que não é só de algumas dezenas de milhões de reais. São centenas de milhões de reais. É mais de 1 bilhão de reais e 500 milhões envolvendo contratos com o governo federal e também com outros poderes, especialmente na administração penitenciária. Presta atenção aí. A relação entre empresas no ramo de terceirização de mão de obra com mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em contratos com o governo federal e com outros poderes entrou na mira da Controladoria Geral da União depois que o Estadão revelou que a R7 Facilities, em nome de um laranja, atua dentro dos presídios federais de Mossoró e também de Brasília. A reportagem também mostrou que a empresa faz parte de um grupo que atua em conjunto, usa outros laranjas e diz fazer negócios com firmas e endereços de fachada. O Estadão mapeou a relação das empresas ao analisar centenas de licitações, milhares de páginas de processos judiciais, balanços contábeis, publicações em redes sociais, mensagens privadas e documentos da junta comercial. Também serviram para montar os elos da rede as contradições apresentadas em entrevistas com os supostos donos, conversas com agentes de mercado e o não funcionamento de empresas nos endereços informados à Receita Federal. Empresas de terceirização de mão de obra usam laranjas, simulam concorrência e fazem negócios entre si para faturar contratos que somam mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em Brasília. E aí você tem o desenho de todo o esquema, né? Tem esse senhor aí, o Carlos Tabanês, que parece ser central, administra aí essa tal de GSI Serviços e GSI Segurança, essa empresa no nome da sua esposa. E aí tem um sujeito que financiou já uma campanha dele para deputado distrital, salvo engano, mais um outro sujeito que está associado ao clube de tiro dele e que é advogado do financiador de campanha dele, mas, né, um grupo de pessoas que tem empresas aí em seus nomes, todas elas vinculadas aí ao setor de segurança, de administração penitenciária, de prestação de serviços terceirizados para presídios, né? A Defender, a R7 Facilities, a AC Segurança, a Falcon, a B2B, a K2, enfim, várias empresas, né, que são administradas pelo mesmo grupo de amigos, pelo mesmo grupo de contatos e que somam aí 1 bilhão e 500 milhões de reais nesses contratos, especialmente em administração e terceirização de serviços para presídios. Olha aqui o exemplo da B2B Serviços de Administração. O sócio dessa empresa no papel é Roberto Dantas, que recebeu auxílio emergencial. Como é que um dono de uma empresa que tem um contrato de dezenas de milhões de reais com o governo federal recebe auxílio emergencial? Obviamente, né, essa empresa está no nome
de um laranja, né? E não é administrada, segundo várias mensagens e a investigação que o Estadão fez, não é administrada pelo sujeito que está com o seu nome no papel. Várias dessas empresas, todas elas estão ligadas aí, segundo o Estadão, com esse tal de Tabanês. E, para além disso, 3 dessas empresas se encontram exatamente no mesmo endereço. Aí o Estadão vai lá no endereço para ver o funcionamento da empresa e não encontra essas empresas, né? Isso é uma denúncia muito grave, né? Primeiro porque trata-se de contratos de administração penitenciária. Então, é preciso um cuidado especial nos contratos de administração de presídios por razões óbvias. A administração dos presídios está diretamente ligada a interesses das facções criminosas mais perigosas do país. Não à toa, como pré-candidato a prefeito de São Paulo, eu proponho declaração de guerra ao PCC, que tomou conta da cidade, que tem contratos públicos, né, que domina setores da cidade e que precisa ser enfrentado, né? O PCC hoje é o maior administrador de presídios do país. E o fato de você ter um esquema com fortíssimos indícios de conluio, de falsa competição entre empresas no nome de laranjas, isso é um prato cheio para o crime organizado. Tanto para bandido de colarinho branco desviar dinheiro público, como para bandido de canhão na cinta administrar presídios e beneficiar, né, os seus apaniguados. E além disso, o valor dos contratos também chama muita atenção. Gente, 1 bilhão e 500 milhões de reais é muito, mas é muito dinheiro. É dinheiro que não acaba mais. Todo esse dinheiro estando nas mãos de um grupo que teria feito conluio, que simularia competições entre si, né? E que, segundo o Estadão, está no nome de laranjas. E quando a gente faz uma análise lógica do perfil das pessoas que estão administrando a empresa, para as mensagens que o Estadão teve acesso, para os endereços de fachada registrados na Receita Federal, para a lista de beneficiários de auxílio emergencial, tudo isso se encaixa, né, na constatação de que são empresas que estão no nome de laranjas. E justamente por isso, como eu coloquei no início do vídeo, vamos levar isso para a Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados. Vamos convocar o ministro Ricardo Lewandowski para prestar esclarecimentos em relação a esses contratos firmados sob a gestão do governo Lula, sobre nova fuga em presídios de segurança máxima, que dessa vez aconteceu no Mato Grosso, ou seja, nunca tinha acontecido na história. De repente tem uma fuga, já tem outra e já vamos esperando as próximas. Depois desses episódios eu não tenho a menor dúvida de que, como diz o ditado, daqui pra frente é só pra trás. Vai ser mais fugas, mais caos na segurança pública. Aliás, eu quero lembrá-los, eu continuo trabalhando muito nos bastidores contra a resolução do CNJ que acabou com os hospitais psiquiátricos de custódia, que libera os criminosos mais perigosos do país. Lembra que eu aprovei meu projeto de decreto legislativo para manter, né, os presos que não têm condições psiquiátricas de conviver em sociedade, manter eles nos hospitais psiquiátricos de custódia. Eu aprovei na CCJ, mas, né, o presidente da Câmara se negou a peitar o CNJ e pautar esse PDL. Agora que criminosos perigosíssimos já estão nas ruas, isso chamou a atenção de volta dos líderes partidários pro meu PDL. Falaram, pô, quem tava certo, agora a galera tá saindo, tá cometendo crime, tá perigoso isso aí, eu tô ouvindo na minha cidade, o pessoal tá desesperado. O que eu já vinha falando há mais de ano, finalmente caiu a ficha e estou trabalhando para esse projeto voltar à pauta. Estamos trabalhando intensamente para garantir a segurança de todos nós, cidadãos brasileiros, para justamente combater esse tipo de absurdo. E já adianto para vocês outra coisa. Minha prioridade nesse ano, no ano passado, vocês lembram, eu aprovei o projeto que aumenta a pena de roubo, furto e receptação. Nesse ano, a minha prioridade é aprovar um projeto que diz basicamente o seguinte: foi pego 2 vezes em flagrante, perdeu o direito de responder em liberdade. Para acabar com essa farra do cara ser pego 10, 11, 12, 13 vezes, 13 passagens pela polícia, e aí só é preso quando ele mata alguém, né? Quando ele comete um crime mais grave. Mas se ele foi lá, roubou, se ele agrediu, enquanto ele não matar uma pessoa, ele não vai preso. Muitas vezes, mesmo depois de matar uma pessoa,
ele é solto. Então, o sujeito foi pego a partir de 2 vezes em flagrante, significa que ser bandido é a profissão dele. A conduta reiterada é cana, perdeu o direito de responder em liberdade. Sei que vou apanhar quando esse projeto chegar na imprensa, quando prestarem atenção. Vou apanhar muito, vai ter porrada da Globo, vai ter porrada de ONG e tal, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês para trabalhar a opinião pública pra gente conseguir aprovar esse projeto. Beleza? Um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Pois é. E para fechar, porque são muitas, mas é só, assim, as mais atuais, né? É o escândalo que está vindo à tona da corrupção do Ministério da Cultura através da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que já começou caindo na corrupção antes mesmo de botar a cara no trabalho. Vamos dar uma olhada nisso. Mas deixou claro em uma das decisões que Margareth não poderia receber dinheiro de nenhuma instituição pública. E aí, Piotr, segundo a notícia, a informação que chega pra gente, Margareth Menezes, ministra da Cultura, teria fechado, então, contratos, pelo menos 2 shows, depois que o nome dela foi anunciado aí para assumir o Ministério, a pasta da Cultura. Conflito de interesse e um tapa na ética. Ué, porque não dá. Ela recebeu, no caso de Porto Seguro, o cachê foi de R$300 mil pagos pela Prefeitura Municipal. Não estamos nem falando de utilização de Lei Rouanet, o que também não poderia, porque a Lei Rouanet é aprovada dentro do Ministério da Cultura. Imagina o comitê da Lei Rouanet aprovar para um show da ministra. Não é este o caso é de pagamento por parte da Prefeitura. Não sei se houve utilização de alguma lei de incentivo, mas ainda assim, quando o dinheiro não é público, objetivamente gasto, é de renúncia fiscal. E com análise e autorização por parte de um órgão público para se utilizar no caso das leis de incentivo. É um escândalo. Não tem como nomear isso de outra maneira. E esse escândalo, aliás, com uma declaração muito clara por parte da Comissão de Ética da Presidência, que disse que ela poderia cantar sim, não vai proibir uma cantora ministra de ser cantora, mas não utilizando verba pública. Não poderia cantar e receber com dinheiro de verba pública. Ou seja, no final de semana ela pode cantar num evento privado, pago com dinheiro de cidadãos privados, empresas privadas, o que também é um negócio complicado, mas ainda assim, no entendimento claro da Comissão de Ética da Presidência, ela não poderia fazê-lo. Eu fez. E qual é a atitude agora? Porque não aconteceu nada até o momento. Nós estamos falando de conflito de interesse ético, uma determinação não seguida, aliás, afrontada, no caso, por parte da ministra, e fica assim, brancas nuvens. Não, né? Não deveria. Mas houve alguma punição até o momento? Houve alguma declaração? Houve porque escandaloso é. Aliás, segundo o que entende a própria Comissão de Ética Pública da Presidência. Não é um analista externo que está fazendo isso, não. É a Comissão de Ética Pública que diz que não podia acontecer o que aconteceu. Então, gente, é isso, né? Como diz o velho e bom ditado, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, junta o milho do Ciro com o milho do Kim Kataguiri, que os dois estão fazendo isso não é por amor à pátria, o Kim Kataguiri também não é flor que se cheire, né? Está em pré-campanha eleitoral, mas enquanto eles visam o próprio umbigo, eles ajudam o que eles chamam de bolsonaristas. E é isso que nós queremos como patriotas, não é mesmo? Então, bora, gente, vai mostrar trabalho aí, vai mostrar trabalho, né, Kim, né, Ciro Gomes, então. E agora, a nossa ministra com mais corrupção, né? E eu postei um vídeo essa semana no canal falando sobre o 4º Congresso
da Nacional da Cultura, o que Lula deixou bem claro do que ele esperava do Ministério da Cultura. E aí, olha aí o que ele espera, mais corrupção. Então, a gente vai com o milho daqui, com o milho dali, quando vê, a gente já ficou satisfeito, porque vai ser tanto milho de corrupção que não vai dar mais para abafar o caos. Não vai dar mais, né? Então, vamos aguardar, gente. E vamos continuar orando, reforçando nossas orações, porque Deus está trazendo à tona. Eu sempre falei para vocês e vou continuar falando. Deus só permitiu que esse maldito que roubou essa cadeira entrasse com cadeira roubada, tá? Para quem tivesse dúvidas lá na história da Lava Jato, que, não, foi um golpe que armaram para ele, para botar outro, para tirar ele do poder, mas ele era inocente. Tem tanta gente que caiu nesse conto que aí Deus falou, não, vamos tirar esse conto, né? Vamos tirar a carochinha e vamos trazer para a vida real. E trouxe ele de volta para que todo mundo tivesse certeza de quem é esse canalha Dom Ratão que está lá na cadeira presidencial. Escândalo atrás de escândalo, escândalo atrás de escândalo. E o que é pior, se lá atrás foram só escândalos de corrupção, aqui, além dos escândalos de corrupção, tem a maldade contra o povo, tirando milhares de famílias do Bolsa Família, baixando o Bolsa Família, aumentando os impostos, né? Deixando o arroz a quase R$50, o povo desesperado, fechou lá a transposição do Rio São Francisco, né? Para trazer de volta os carros-pipas, né, Cirão? Então, quando esse cara cair, gente, é para nunca mais voltar. Eu sempre falo isso para vocês e vamos acreditar. É para nunca mais. Nem ele, nem o Partido das Trevas dele e nem esses partidos satélites dele. PDT, PSOL e etc. Tá? A gente tem que derrubar todos eles de uma vez. E Deus está trabalhando para isso. E nós não vamos parar de orar, não vamos parar de confiar. Então, é isso, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Vou pedir um favor pra vocês, gente. Por favor. Se vocês estão gostou desse vídeo? Então, compartilha. Faz favorzinho pra mim, gente. Tá? E se inscreva no canal. Beijo e até a próxima.